Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidá-los a se colocar de pé mais uma vez. E nessa feita vamos estar fazendo a leitura da palavra do nosso Deus e assim estarmos ministrando a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Hoje, ensino e oração. Oração e ensino. Amém? Que tenhamos um tempo bem longo para poder explanar a palavra do nosso Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração e nesta oportunidade queremos aqui te agradecer por esta leitura, por esta palavra que o Senhor mais uma vez nos concedeu, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que assim possamos entender a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar conosco de maneira gloriosa e poderosa. Assim oramos e assim já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmão? Irmãos, Deus me deu essa palavra. Nós hoje irei sair um pouco do estudo do livro de Apocalipse e Deus me deu essa palavra nesta noite para assim ministrar, trazer essa palavra de ensinamento para os irmãos. E eu tenho certeza que assim como os irmãos e todos nós estamos sendo abençoados por Deus sobre os estudos do livro de Apocalipse, esse assunto também irá abençoar, edificar o irmão. Amém? A igreja, até porque a Bíblia diz que toda Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus e é apta para nossa correção, edificação, consolação e assim por diante. Amém? Então hoje, o tema de hoje é o chamado para pastor. Amém? O chamado para pastor. Esse é o nosso tema. E baseado nesses versículos que nós lemos, são 1, 2, 3 versículos, eu quero trazer aqui uma explanação, um estudo de forma específica, resumida, para que os irmãos possam entender. Até porque esse assunto aqui é um assunto bem extensivo e eu não quero também enfadar os irmãos. Mas a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, que em todas as igrejas genuinamente evangélicas, ela tem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e tem até de forma denominal os auxiliares. Esses auxiliares, eles estão ali para auxiliar não somente o pastor, mas auxiliar todos aqueles que exercem uma função ministerial na igreja do Senhor Jesus. Então, a gente observa que hoje em dia, e graças a Deus por ter várias denominações, é melhor ter igrejas do que ter bares, né? É muito melhor. Mas a gente deve ter cuidado com aberturas de igrejas, né? De pessoas que
se denominam pastores e abrem igrejas na intenção de, com segundas intenções, com intenção de enricar, com intenção de extorquir, com intenção de abusar, com intenção de tirar dinheiro do povo. Ontem mesmo estávamos fazendo algumas visitas, Ivo e eu, e uma irmã disse que um certo homem aqui que se denomina pastor chegou para ela e disse que ela deveria passar 3 meses dando o seu tudo para ele. Seu salário todinho. E isso aí é o de menos, não foi? Foi o de menos. Ela disse que ele falou, aqui em Alcantil, viu? É Alcantil, não é longe não, aqui é Alcantil aqui. Disse que ela deveria vender a casa porque a casa dela era amaldiçoada. Ela deveria vender a casa e eu acho que o dinheiro deveria ser para ele também. Veja como é perigoso. É muito perigoso isso. E hoje em dia virou uma peste, né? Eu digo uma peste assim, porque na intenção negativa mesmo. Sabe por quê? Porque é tanta gente que quer ser pastor hoje, né? Todo mundo quer, eu digo assim, essas pessoas que querem, têm uma sede por ser pastor. Eu tenho uma vontade de ser pastor. Eu quero ser pastor. De todo jeito. E tem gente que às vezes fazem coisas, né, para ser pastor. Eu recebi de Deus o chamado de Deus para ser pastor. Mas ninguém colocou a mão sobre ele. Ele não passou por uma liderança. Eu não entendo. Eu acho que se fosse na época dos discípulos, dos apóstolos, eu acho que essa ideia que se tem hoje de a maioria ou algumas partes, alguns obreiros desejarem de todo jeito ser pastor, não teria, porque naquela época era difícil. A pessoa que era realmente pastor mesmo, o bispo da igreja, ele era chamado por Deus mesmo e ele queria, porque ele amava a obra de Deus, amava a Cristo, queria mesmo que a igreja fosse fortalecida, alimentada pela palavra, e o propósito dele era conduzir o povo a Cristo, a Deus. Mas o que a gente vê hoje por aí são pessoas que abrem uma igreja aqui, aí não dá certo, passa um tempo, depois abre, não dá certo, passa um tempo, abre, não dá certo, e por aí vai. Não é muito melhor você estar numa igreja, em um ministério, que você receba uma bênção, não somente a bênção do pastor, não somente a bênção de Deus, mas a bênção da igreja? Não é não, irmão. A igreja assim, irmão, eu quero conduzir um irmão, nós estamos abrindo um trabalho, e eu quero conduzir o irmão fulano de tal para dirigir esse trabalho. Ele vai ser o dirigente nesse trabalho. Lá ele vai ser o pastor lá, nessa igreja. A igreja diz, amém! É diferente ou não é, irmão? Amém, glória a Deus. Aí sim, aquele irmão recebeu a bênção da igreja também. Sobretudo a bênção de Deus, porque ele tem um chamado de Deus, um chamado por Deus para exercer essa função pastoral, para pregar, alimentar a palavra, mas ele tem a bênção da igreja. A igreja tem também, fora esta congregação, fora os obreiros local, nós temos também outros pastores, que é ligado também à nossa igreja. Irmãos, veja, o pastor, de onde é o pastor? Eu sou da igreja fulano de tal, meu pastor é fulano de tal, na igreja fulano de tal, em Alcantil tal, não é bonito? Mas alguém que chega, né, abre a igreja e diz, eu sou pastor, só porque lê um versículo, ou sabe 10 versículos decorados, só porque às vezes fala um pouquinho, já se acha pastor. Não, se fosse desse jeito, meu irmão,
Hoje em dia, sabe por quê? Sabe por que essa fome para ser pastor? Não é outra coisa a não ser dinheiro, não. Porque, sinceramente, eu não vejo uma outra explicação. Por quê? Olha, quando eu saí da Assembleia de Deus, e os irmãos sabem muito bem que eu não saí porque eu quis sair da Assembleia de Deus, depois o pastor presidente, quando eu fui lá, dizia assim, olha, eu não estou mais na Assembleia de Deus, a minha família não quer mais ficar na Assembleia de Deus, nós estamos saindo. Ele disse, me perdoe, que eu não quero, me perdoe que eu errei, eu calculei errado, e não era assim. Eu digo, pronto, mas agora a minha família não quer mais. O que é que eu vou fazer? Vá em casa orar, para casa orar, chama a sua família para orar. Não, mas eu passei 6 meses congregando na igreja Diamantina. Os irmãos da igreja onde eu tomava conta, sabe o que foi que eles disseram? Abra um trabalho, pastor, que nós vamos seguir o Senhor. Abra um trabalho. Irmãos, mas tem tanto ministério respeitado. Para que eu vou abrir igreja? Me diga qual é a intenção de abrir igreja. Mas tem tanto ministério respeitado que eu poderia estar pastoreando a igreja, fazendo o que eu gosto de fazer, ensinando a palavra, sem precisar fazer divisão. Você está entendendo? Sem precisar fazer divisão. Eu vou abrir uma igreja e os irmãos aqui vai tudo para mim. Não há necessidade disso. E qual seria a minha intenção de fazer isso? Qual seria? Ou raiva? Eu fiquei com raiva meu, viu? Mas eu me segurei para não abrir. Não abri não, irmão. Não abri não. E graças a Deus, eu estou com os irmãos aqui. Vai fazer 2 anos que eu estou com os irmãos aqui. E tem uma coisa comigo, irmão. No dia que a igreja dizer assim, eu não quero mais o pastor como pastor dessa igreja, não tem problema, eu saio. É só assim. Eu não quero estar em uma igreja, irmão, sabe? Que a igreja não me queira como pastor. O que é que eu vou fazer numa igreja, continuar numa igreja, forçando a estar numa igreja que os irmãos não me querem como pastor? Eu tenho juízo, irmão. Eu tenho juízo. Eu vou estar na igreja pregando, na igreja, e os irmãos lá, eu pensando, os irmãos lá, pastor, não é para estar aqui mais não, pastor. Para fora. Irmão, olha, eu sei que orgulho, tudo demais é veneno. Mas eu tenho meu orgulho também, irmão. E todos nós devemos ter o nosso orgulho. E eu sou orgulhoso. Sou. Esse negocinho de querer, sabe? Me menosprezar ou me diminuir, comigo não rola não, irmão. Porque eu não aceito, não. É só assim. Agora, essa fome, aí veja aqui que nos versículos do 9, tem 3 coisas interessantes aqui. Do versículo 10 ao versículo 11, o primeiro versículo a gente observa que é Deus quem concede o ministério, né? Não é assim? É Cristo. Cristo, ele é o autor, ele é quem escolhe, ele é quem seleciona, ele é quem vocaciona, ele é quem traz para o seu ministério. Cristo, ele é o autor, no versículo 10. Aí vem os ministérios, né? As funções ministeriais, que é apóstolos, profetas, o que mais? Evangelistas, pastores e doutores. Em outras passagens bíblicas, que eu não quero citar aqui, tem também o diácono, né? Tem também o diácono. E essas são as funções da igreja. Algumas funções ministerial mudou ao longo do tempo, foi mudando. Para algumas igrejas, por exemplo, o bispo, ele é a autoridade maior em alguns ministérios. Em outro ministério, a autoridade maior é o pastor. Em alguns ministérios, o presbítero, o pastor, ele tem uma função de presbítero. Em outro ministério, o presbítero tem uma função pastoral. Ele é o presidente, ele é o cabeça da igreja. Então, só que biblicamente, o bispo, ele era o pastor. O bispo, ele era o pastor. O bispo, ou presbítero, na nossa linguagem, nossa língua, ele exercia aquela função de
pastor naquela igreja, era chamado de bispo. E o bispo, ele era escolhido pelos apóstolos, ou alguém enviado pelos apóstolos para escolher um presbítero, um pastor, para que ele pudesse exercer a função pastoral, ou seja, tomasse conta daquele grupo, daquela igreja local ali. Então ele ficava responsável. A função do presbítero era aquele que ele tem autoridade para auxiliar o pastor da igreja. O presbítero tem. O presbítero, ele pode assumir, por exemplo, o pastor não está, ele pode assumir, no caso aqui, ele poderia auxiliar o pastor da igreja. Porque todo mundo sabe que o bispo, ele tanto empresta a bênção dos apóstolos, ele celebra casamento, ele celebra a Santa Ceia. O bispo, ele tinha toda essa função. E ele auxiliava o pastor presidente. Na ausência do pastor presidente, o presbítero, ou um dos presbíteros, que era ali escalado pelo pastor, poderia assumir na ausência do pastor. Qual é a função do evangelista? A função do evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho, trazendo multidões de pessoas para Cristo. Irmãos, isso é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom. Quem conhece aqui Billy Graham? Eu vou falar de Billy Graham. Morreu agora há pouco. Ele era um americano. Ele, irmãos, quando ele estava pregando, multidões de pessoas vinham à frente e aceitavam Jesus da maneira dele pregar. O irmão conhece. A forma dele pregar, ele atraía a multidão. Toda vez que ele ia pregar, multidões se ajuntavam para ouvi-lo. E ele atraía as pessoas e multidões de gente se convertiam. Então, na igreja é preciso ter esse tipo de gente. Agora entendem, irmão. Evangelista não é pastor. Vocês estão entendendo? Todo bispo, todo presbítero deveria. Só que hoje em dia é tão difícil, sabe por quê? Porque hoje é como se fosse status, sabe? Como se fosse status. As pessoas querem, de todo jeito, ter uma função eclesiástica dentro da igreja para dizer assim, eu sou presbítero. Você está entendendo? Qual é a tua função na tua igreja? Eu sou presbítero, eu sou diácono, mas não exerce a função de diácono, não exerce a função de presbítero. Ele apenas é uma pessoa que tem uma função eclesiástica, mas não tem título, tem nome, mas não exercem a função. Vocês estão entendendo? É por isso que não adianta a gente encher de obreiros aqui. Eu vou consagrar, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 obreiros. Ah, na minha igreja eu tenho 20 obreiros. Irmão, 20 obreiros, se você for somar, para ser um obreiro de verdade, não dá um. Juntamos 20, não dá um obreiro. Agora, para que o pastor vai consagrar? Para que o pastor vai separar? Para que o pastor vai ordenar obreiros só para sentar na cadeira? Ter títulos. Botar o paletó, a gravata, segurar a Bíblia, sabe? Eu conheci um presbítero, irmão. Um presbítero, viu? Ele era presbítero. Ele, quando botava o paletó, botava a gravata, que ia para a igreja, oxe, ele não era um rei não, meu amigo. Ele era mais do que um rei. Pegava a Bíblia e fazia assim, ó. Bom dia, boa tarde, nem vê. A paz do Senhor, nem vê, irmão. Você sabe que tem igrejas que a gente sabe que a igreja respeita, valoriza as funções eclesiásticas na igreja. É claro que o pastor não pode, tendo presbítero, na ausência do pastor, o pastor não pode deixar um auxiliar, tendo presbítero na igreja. Isso é hierarquia. O pastor tem que colocar ali um bispo, alguém que responsável, que a igreja possa recebê-lo também, porque
Não adianta, irmão, não adianta o pastor consagrar quando a igreja também não reconhece. Vocês estão entendendo? Não adianta. O pastor vai consagrar, não, porque eu sou pastor, eu vou consagrar, eu mando. Porque eu sou pastor, eu vou ordenar. Porque eu sou pastor, eu vou separar. É eu que mando aqui, eu vou colocar. Aí dá problema. Vai dar problema porque na ausência do pastor, a igreja não quer que aquele irmão dirija o culto ou aquele irmão pregue, não é assim? O pastor vai visitar uma de nossas congregações tal dia. Quem vai ser o escalado? Presbítero fulano de tal. Ih, aquele irmão, aquele é crente. Eu não vou não. É assim. As coisas começam a ficar ruim por aí na igreja, não é assim? Porque quando a igreja é bem educada e quando o pastor da igreja, ele está orientado por Deus e ele consagra, separa, ordena homens de Deus, irmão, a igreja reconhece e a igreja aceita. Na ausência do pastor, a igreja não faz nem diferença, sabe? Amém. Quem é? O pastor saiu? Amém. Que Deus cuide do pastor. Mas os irmãos estão sabendo que ali no púlpito tem um homem de Deus que está dirigindo o trabalho. Tem coisa melhor que isso, irmão? Não é bom? O pastor saiu, mas deixou um homem de Deus responsável pela igreja, o que vai dirigir, o que vai pregar. Irmãos, tem que ser assim. Não adianta, irmão, ter 30, 50 obreiros no púlpito da igreja e não valer um. Não adianta. Então é melhor estar o pastor sozinho para deixar qualquer pessoa. Não tem para que consagrar, irmão. Não tem para que separar diácono para dar título na igreja. Aí tem meio mundo de gente com título na igreja, mas não são obreiros de verdade. Não são aprovados por Deus. Foi separado pelo homem, foi escolhido pelo homem, mas Deus não escolheu. Qual é a função do profeta? Porque no versículo também fala sobre profeta, não é isso? Outros para profetas. A função do profeta é aquele que recebe revelações de Deus. O último profeta foi até João Batista. Oficialmente, na velha aliança, o último profeta foi até João Batista. De João Batista para cá, a igreja ela não tem aquela função de profeta. Fulano de tal é profeta. Mas tem os dons. E geralmente Deus levanta essas pessoas para revelação. E pode ser qualquer um de nós. Esse dom aqui, irmãos, de profecia, qualquer um de nós podemos receber uma mensagem de Deus para a igreja. Vocês estão entendendo? Deus fala conosco e nos envia e nos manda a levar uma mensagem para alguém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, biblicamente. O apóstolo Paulo, ele disse que ia para Jerusalém. Aí Deus usou uns dos filhos de Deus, dos crentes lá, e disse assim: olha, eu tive um sonho contigo. E no sonho que eu tive, me dizia que não era para tu ir para Jerusalém. Porque se tu for para Jerusalém, tu vai ser preso. Só que Paulo, ele tinha um desejo de ir para Jerusalém, porque ele tinha um propósito de ir para Jerusalém e chegar até Roma. Ele foi para Jerusalém, ele foi preso, mas ele foi consciente. Deus avisou a ele antes, e na igreja tem que ter, e é preciso. Agora escute, irmão, esse dom aqui não é para você estar, ou essa pessoa estar dizendo o futuro, não. Você entende isso? Daqui a 30 dias vai morrer 50, daqui a 50 dias vai acontecer uma catástrofe, vocês estão entendendo? Irmãos, esse dom aqui, de profetas aqui, outros para profetas, é para a edificação da igreja. É para a igreja ser edificada. É Deus mostrando, irmãos, que Deus é vivo e está no meio do seu povo. Amém? Deus que nós servimos, irmão, não é um Deus morto, não. Sabe? Que não fala. Que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, e tem mão, mas não apalpa. O nosso Deus, ele vê todas as coisas e ele fala conosco. E esse dom aqui, irmão, é para
a igreja ser abençoada, edificada, para todos nós sermos edificados. Agora isso não é nosso. Assim também como o dom de pastorear não é nosso, é de Deus. Tudo é de Deus. Então, essa ideia de alguém ser o profeta que pega o telefone e você deposita na minha conta R$50 que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Tem um monte assim na internet, viu? Põe aí na lista. Eu mostrei a minha esposa. É uma loucura. É uma doidice. Nunca vi na minha vida, não. E fica orando, suando lá. Parece negócio, sabe, do céu. Aleluia, glória a Deus. Deus está me revelando agora aqui, irmão. Tem 10 pessoas. Olhe, coloca aí uma mensagem aí. Coloca uma mensagem. Aí no final lá, deposite 50 na minha conta que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Bote 100 na minha conta. Aí vai o bobo, coloca R$100, 100 conto lá para ouvir uma leseira. Tem. E tem muita gente que... olhe, se essas pessoas não pegassem os bestas, eles não faziam isso. Mas eles pegam. É por isso que eles continuam fazendo. Viu? E não param de fazer. Eles fazem. E pegando o besta. Cadê que trai um dízimo para a igreja? Cadê que trai a oferta para a igreja? Pastor, o senhor está querendo fazer o que na igreja? Tem aqui. Não. Mas essas pessoas que vivem assim, atrás dessas, sabe? De profetas, são enganados e dão dinheiro. Olha, sinceramente, eu nunca vi um povo para gostar de para gostar de ser enganado, não, meu irmão. O povo para gostar de ser enganado, irmão. Mas tem gente que gosta de ser enganado. É como se dissesse, eu sou besta, eu gosto de ser enganado, eu vou ser enganado, eu sei que eu vou ser enganado, mas eu vou dar. Eu vai lá, deposita R$100 na conta do... E não é assim, irmão. Tem que ter cuidado com isso. As coisas de Deus são sérias. Não é brincadeira, não, irmão. Tem um monte de gente aí fazendo pilantragem com as coisas de Deus. Como esse que eu falei agora no início da mensagem, mandando a coitadinha dar os 3 meses de salário para ele. Isso é coisa que se faça, irmão. Diga um negócio desse. Mas tem gente que vai. O povo vai. Eu não sei como é que o povo gosta de ser enganado. O povo vai. Eu perguntei a ela, e o povo vai? Porque a gente mais vai. O povo vai, irmão. Tem umas 5, 6, 7 pessoas, mas vai. Mas vai. Aí no outro culto vai mais 6, no outro culto vai... Mas vão, essas pessoas vão. Gosta de ser enganado. É interessante uma coisa dessa, irmão. Como as coisas sérias de Deus não querem ouvir. Mas o que é mentiroso, o que engana, as pessoas querem ouvir. Só correm atrás de mentira. A gente deve ter cuidado com essas coisas. A igreja precisa crescer, irmãos, não somente na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento da palavra. A gente não pode ser enganado, não, irmãos. Se aqui tem alguém que ensina para você a palavra, você tem que aprender bem a palavra para você não ser enganado. Os crentes de Beré faziam o quê? Quando chegava alguém para pregar lá a palavra, o que é que eles faziam? Vou examinar para ver se realmente está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu aceito. Se tiver na Bíblia, eu concordo. Mas se não tiver na palavra de Deus, eu não aceito. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Amém, irmão? A função do diácono, o trabalho do diácono varia de igreja para igreja, mas a sua função principal é diminuir a carga de trabalho do pastor ou presbítero. Sabia disso? Essa é a função do diácono. Ele vai diminuir, ele vai ajudar. A palavra diácono quer dizer garçom, servo, aquele que está para servir. Então ele vai estar auxiliando os presbíteros, os pastores. O diácono, irmão, é para estar como obreiro, é para estar aqui, ao lado do pastor. Sabia disso? Para estar aqui. O pastor não pode estar, mas ele pode estar. Fica ali olhando, policiando, vendo, seguindo, olhando para o pastor, o que é que o pastor quer que faça. Tem que ser assim.
não pode ter somente o título de pastor, ou de copastor, de diácono, de presbítero. Não. Imagina, se você chegasse aqui hoje e eu não estivesse aqui hoje. O pastor não está aqui hoje. Quem vai estar aqui hoje é uma outra pessoa que você não estava nem esperando. Aí você diz assim, cadê o pastor? O pastor está em casa. É que não deu vontade dele vir hoje, não. Ele mandou um recado e disse que não deu vontade de vir hoje porque ele estava muito disposto. Aí agora você já imagine, né? Aí o pastor liga para o obreiro não veio. Pastor, eu não vim porque eu não gosto de vir na quarta-feira, não. Eu não gosto de vir, não, porque, olha, eu não deu vontade de vir, não. Eu vou ser sincero com o senhor, não deu vontade de vir, eu não vim. Aí, me diga, se tem condições de eu consagrar uma pessoa dessa para ser um bispo da igreja? Para quê? Para ter título na igreja? Me diga se tem lógico um negócio desse, irmão. Quer dizer, eu já falei aqui uma vez, mas quer dizer que todo mundo pode faltar, mas o pastor tem uma responsabilidade, não pode faltar. Ele falta quando há a necessidade de faltar, ou algo que seja, que excede, de força maior, ele falta. Mas a minha responsabilidade como pastor é essa, irmão. É estar aqui com vocês aqui, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus a vocês, alimentando vocês. Essa é a função do pastor. E a função dos obreiros é estarem ao lado do pastor para auxiliar o pastor, aprender com o pastor. Jesus não chamou ninguém, Jesus pregou sozinho, foi assim? Estava sozinho no seu ministério, foi assim? Chamou 12, irmão. 12 pessoas para estarem com ele. 12. Para onde Jesus ia, os discípulos também iam. Aonde Jesus estava, ele também estava com Jesus. Tem os mais próximos, a gente sabe que tem os mais próximos. Como Pedro, João, tem aqueles que se aproximam muito do pastor, mais do pastor. Se aproxima mais do pastor, o pastor se aproxima. A gente sabe muito bem que o ser humano se apega a outras pessoas, né? Quanto mais se aproxima, mais apegado fica aquela pessoa. Qual é a função, irmão, dos apóstolos? A função do apóstolo é aquele que lança fundamento, é o enviado. Irmãos, apóstolo não era uma função eclesiástica, não. Você sabia disso? Apóstolo não era uma função eclesiástica. Apóstolo não era nem tão bom com título. Era um nome enviado. O significado de apóstolo é enviado. Então, os apóstolos, eles foram enviados para lançar fundamento, ou seja, trazer os primeiros fundamentos, os fundamentos essenciais da Bíblia, depois de Cristo. Apóstolo é um enviado por Deus para pregar o Evangelho. Eu posso ser apóstolo, você pode ser apóstolo, não como uma função aqui apostólica, porque os apóstolos foram, a função apostólica foram até os apóstolos. Depois dos apóstolos, não houve mais função apostólica. Não, eles foram enviados, eles foram aqueles que lançaram o fundamento da palavra de Deus e ali formaram o obreiro. E quando eles estavam formando obreiros, eles não formavam um apóstolo. Eles não colocavam um apóstolo para ser apóstolo. Eles colocavam o quê? Bispo, pastores, para tomar conta de igreja. Mas tem um monte de pessoas hoje que não quer ser mais pastor, é café pequeno. Sou agora apóstolo. Como se apóstolo fosse melhor, como se apóstolo, a função do apostolado fosse melhor do que e maior do que dos pastores, daqueles que têm uma responsabilidade. Agora, qual é a função do pastor, irmão? A função do pastor é guardar e proteger o rebanho. Essa é a função do pastor. O pastor, ele tinha duas ferramentas essenciais. Qual era? O cajado e o quê? E a vara. Ele tinha duas ferramentas essenciais que um pastor, ele não poderia, se ele fosse pastorear, ele não poderia deixar de levar
para a sua tarefa, para a sua função, era o cajado e a vara. A vara é um pedaço de pau curto. Era uma arma de defesa ou disciplina, que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus. Isso era a vara. A vara, ela servia tanto para defender das raposas, defender de um predador, para defender as ovelhas, mas também servia também para disciplinar a ovelha. A vara. Por isso que eu digo uma coisa, irmão, pastor não é para agradar em relação a no culto. Eu vou vir para a igreja, mas eu vou sair da igreja já preocupado na intenção de, será que eu vou agradar o povo hoje? Será que eu vou agradar a igreja hoje com a mensagem? Não, irmão. O pastor, ele tem que ter segurança naquilo que ele está falando, naquilo que ele recebeu de Deus para falar para a igreja. Quando eu falo assim que o pastor não está para agradar a igreja, é dentro desse sentido. A mensagem que ele traz tem que ser uma mensagem de Deus para a igreja. Não na intenção de, agradar o povo, fazer com que o povo, goste e ninguém saia insatisfeito. Irmão, se a palavra de Deus também diz que ela é vara, e a vara também serve para disciplinar, não somente para defender. O pastor usa a palavra de Deus para defender os irmãos, para defender, alimentar você, mas também usa a palavra de Deus para exortar os irmãos também. E quando às vezes a palavra sai dura, o pastor não deve ficar preocupado. Eu vou ficar preocupado porque será que a igreja não gostou? Não, irmãos, você tem que ter responsabilidade, o pastor tem que ter responsabilidade que ele está pregando a palavra e está falando aquilo que Deus está mandando, amém, irmão? É isso. Se o pastor for trazer somente macarronada, lasanha e Coca-Cola, vocês vão engordar, não é assim? E essa gordura não é legal não, ou é legal? Não, tem que ter uma variação, não é verdade? Tem que ter uma batatinha, uma macaxeira, um pirãozinho. Não é verdade? Tem que ter um mocotozinho. Tem que ter, irmão. Não pode só comer macarrão, lasanha. Tá gordo e tá cheio de gordura no fígado. Não, irmão. Tem que tomar leite. Amém? A palavra de Deus tem que ser assim, irmão. Jesus era assim. Chegou um dia que Jesus estava pregando. A palavra de Deus foi tão dura que o povo começou a se recuar. Eu tive um sonho uma vez, e eu tive um sonho que eu estava pregando. Eu era novo, na época, eu era diácono na época. Eu estava pregando, e quando eu estava pregando, o povo saía tudinho. Saía pregando e o povo saindo. Ficou eu e a minha família sozinha na igreja. Aí, não é que isso aconteceu, irmão? Não literalmente, mas aconteceu. Um dia eu estava pregando na igreja, mas Deus me deu uma mensagem. Mas pense numa mensagem, irmão. Que só vi o povo, se coçando lá no banco. Um saía de, ele não é pastor não para falar desse jeito não. E foi. Mas preguei. Passei, o pastor lá me deu mais de ano sem pregar. Passei um ano no banco, irmão, sem pregar. Mas falei. Mas antes de eu pregar, Deus tinha me dado um sonho, e nesse sonho eu estava pregando e o povo saía da igreja. Assim, o povo saía. Eu ficava sozinho pregando. E nesse dia eu preguei, os cabeças, os obreiros, começaram a se retirar, algumas pessoas a se retirarem da nave da igreja, começaram lá ao cochicho lá, chegou o pastor da igreja, eu passei mais de ano sem receber a oportunidade na igreja. Mas preguei, mas falei, sem medo. Não era a minha função, mas já que o pastor não tinha coragem de falar, aí Deus usou um doido para falar, foi eu. Falei mesmo lá, irmão, falei. Vamos lá. O pastor também, ele é o guia espiritual. Ele seria o sacerdote lá no Velho Testamento. E o pastor hoje, ele é o guia espiritual. Então, irmão, por isso que é interessante, quando o pastor, ele vinha aconselhar você, escute o pastor, irmão.
Hoje é tão difícil de aconselhar, viu, irmão? Olha, a função de pastor não é fácil não, é difícil. Porque a gente vai aconselhar e tem gente que não quer ouvir. Sabia disso? O pastor está aconselhando para o bem, mas tem gente que não quer ouvir. Está nem aí, ó. Meu filho, faça assim, assim não é melhor não? É, mas vou fazer assim. Bom, então ele não é seu pastor. Você não considera ele como pastor. Se for um pastor que esteja mandando fazer o que é errado, aí é diferente. Ninguém vai fazer o que é errado. Porque se você conhece a Bíblia e se ele ensina a você a palavra de Deus, você sabe que na palavra de Deus não vai mandar você, o pastor não vai mandar você roubar, o pastor não vai mandar você matar, o pastor não vai mandar você mentir. Vai. Mas se o pastor está aconselhando para o bem, se você vê o pastor como seu guia espiritual, é diferente, irmão. Se você vê. Agora, às vezes, o pastor está na igreja, mas ninguém quer ouvir o pastor. O que é que o pastor pode fazer? Nada. Lavar a mão. Porque se fosse lá em Israel, lá na época da velha aliança, o sacerdote, ele não era simplesmente uma autoridade eclesiástica. Ele era uma autoridade. Uma autoridade que, quando falava, se cumpria. A sentença mesmo de uma mulher que fosse pega em adultério. De onde vinha a sentença? Do sacerdote. O que é que a lei dizia? Morta apedrejada. Vinha dele. Mas a gente vive no tempo da graça e o pastor não vai ficar controlando a vida de ninguém. Ou vai? Não. O pastor não vai estar, na rua, olhando a vida de fulano, olhando a vida de ciclano, o que ela está fazendo, como ela se veste, como ela se fala, como ele se comporta. Não. O pastor não vai estar na barraca, na mercearia tal, fulano de tal comprou aqui e pagou, ciclano de tal comprou aqui e pagou. Não. Isso não é função do pastor. Vocês estão entendendo? Mas se chegar a oportunidade de o pastor aconselhar, irmão, essa é a função do pastor. Aconselhar. É o guia espiritual da igreja. A igreja deve olhar para o pastor não como uma figura divina, mas como seu pai na fé. Amém? Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui, irmão, mas enquanto estiver aqui eu vou falar a verdade. Amém? E quando vier outro assumir a igreja, os irmãos aqui, a igreja sabe de fato o que é ser um pastor, o que é ser um presbítero, qual é a função ministerial da igreja. Vamos lá. Então, o segundo era o cajado. O cajado é uma vara longa, tendo um gancho numa das extremidades que serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no caminho certo ou para removê-la de uma situação de perigo. Era o cajado. O cajado tinha um ganchinho assim, ó. A ovelha, você sabia que a ovelha ela não tem uma visão aguçada? Sabia disso? A ovelha ela só consegue enxergar de 4 a 6 metros. Só isso. A ovelha ela não tem uma boa visão. Ela só consegue enxergar de 4 a 6 metros. Por isso que as ovelhas elas ficam bem juntinhas uma das outras, não é assim? Bem juntinho uma das outras. E quando uma segue, as outras vão seguindo também juntinha. Porque elas se perdem. Elas não têm uma boa visão, mas têm uma boa audição. Elas conhecem bem a voz do pastor. Ela, além de andar juntinha, é por isso que o pastor ele tinha esse cajado. Porque em situações difíceis que o pastor via que a ovelha poderia cair de um precipício, estava em um buraco, o cajado servia exatamente para isso, para tirar a ovelha, para desviar a ovelha de alguma coisa. Era assim. Na hora que o pastor mesmo, ele iria à noite receber as ovelhas no seu aprisco, ele fazia questão de, com o seu cajado, colocar o cajado em cada uma das suas ovelhas, contando uma por uma, para saber se todas as ovelhas estavam no seu aprisco. É por isso que Jesus proferiu o quê? Uma parábola das 100 ovelhas. Porque o pastor, ele foi contando, entrando no aprisco, ele foi contando com o seu cajado, colocando o cajado sobre a ovelha,
e puxando a ovelha para dentro, contou 99, mas faltava uma. Fechou ali o aprisco e foi atrás de uma ovelha que tinha se perdido. Irmãos, essa é a função do pastor. A função do pastor não é amaldiçoar a igreja, a função do pastor é abençoar a igreja, a função do pastor é exortar, disciplinar, quando assim for necessário, mas a função do pastor também é ensinar a igreja, é instruir a igreja, é na Bíblia, irmão, através da palavra que os irmãos serão fortificados na palavra. Não há igreja forte se em um culto você tem 50 horas de louvor e adoração e 10 minutos de palavra. Igreja não se fortalece com isso. Sabe o que é que fortalece o crente, irmãos? É oração e palavra. Palavra é alimento. A oração não é alimento. A oração, quando nós estamos orando, estamos entrando em um relacionamento com Deus profundo. Mas a palavra de Deus é quem nos alimenta, é quem nos fortifica, é quem nos deixa forte e espiritual. É por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras somente de dia, ou somente uma vez no mês. É assim? Dia e noite. Está vendo como é importante? É por isso que nesta igreja aqui, irmão, eu primo pela palavra. Por isso que você vê aqui o pastor falando muito. O pastor não fala muito, né? Prega. O pastor fala muito. É 1 hora, 40 minutos no mínimo. É 1 hora, né, Maldai? Tem que ser na palavra, irmão. Ensinar a palavra. E vocês têm que aprender a palavra de Deus. Vamos lá. Quais são as 2 ferramentas necessárias que o pastor ele utiliza? É o quê? A vara e o cajado. Tem que ter. Pastor que só traz bênção. E esse pastor tá ruim para ele. Benção, irmão, para você. Benção para você. Benção para você. É benção para todo mundo. Gente. E tem alguma coisa errada aí. O que ele quer é só agradar. E não é assim, não. Ele tem que ter o cajado e a vara. A vara serve também para disciplinar. Ó, irmão, Jesus está mandando dizer isso aqui hoje. É assim. Se conserta, você é crente, você assim. E acabou-se. Achou ruim? Achei. Vai reclamar com quem? Com Jesus que mandou falar. É isso. É essa a responsabilidade do pastor. É essa. Vamos lá, que eu quero terminar. É Deus quem dá pastor à igreja e não a igreja a pastor. Sabia disso? É Deus que dá pastor à igreja. E não a igreja, pastor. Isso é Bíblia. Vamos ver. Jeremias capítulo 3, versículo 15. E nas seguintes palavras: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores. A quem? A quem? A igreja. Aqui Deus não estava falando: dar-vos-ei igreja a pastores. Não, eu vou dar pastor à igreja. Então, a igreja não é do pastor, irmão. Se for pela lógica, o pastor é da igreja. Amém? O pastor está para servir a igreja. Amém, irmão? O significado de pastor, sabe o que significa? Servo, garçom, aquele que está para servir. Hoje, inverter o pastor é o cara, né? O bambambam, não é assim? E não é. Pela lógica, o pastor é o menor. Diante de Deus aqui, irmãos, o pastor ele é o menor. Está para servir vocês. Quem serve? É o maior ou o menor? É o menor. Então, se o menor está para está para servir, então ele é o menor. Mas tem gente que se acha o tal porque é pastor. Esse é o problema, irmão. Esse é o problema. É problema de muitas igrejas. É status porque é pastor. E pastor não é para isso. Meu Deus do céu. Está vendo? Ainda tem tradutores que dizem que pastor é marinheiro de segunda viagem. Está vendo?
marinheiro de segunda viagem. Não é nem um marinheiro de primeira viagem. É marinheiro de segunda viagem. Ele não é nem o primeiro, ele é o segundo. E a intenção, essa intenção é exatamente para mostrar que o grande aqui é Deus, irmão. A igreja tem que glorificar a Deus e não glorificar pastor, nem pastor se glorificar. Eu não sou contra, não, sabe? Que o pastor tem um carro, eu quero ter um carro, sabe? Que o pastor tem uma casa, que o pastor receba um bom salário. Tem que ter, porque ninguém... o que eu vejo são muitos pastores que têm o título de pastor, que chega na igreja, só pega na Bíblia quando só abre a Bíblia na igreja. Aí abre a Bíblia, aí ou em casa mesmo, aí vou pregar sobre o que hoje, Jesus? O que é que eu vou pregar sobre hoje? Põe o dedo. Aí aqui. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido, indignado, e chegou a Samaria. Vou pregar sobre isso aqui hoje. Aí prega sobre isso. Deus ficou indignado. Aí não sai de indignação. Deus está indignado, Deus está indignado, Deus está indignado, Deus está... Homem. E o que foi que o povo aprendeu? Nada da palavra. Pastor tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que se deleitar na Bíblia. Tem que examinar as Escrituras. Tem que passar para os irmãos coisas que realmente edificam a igreja. Alimenta os irmãos saiam daqui com mais um aprendizado da Bíblia, da palavra de Deus. Não saia daqui, chegou seco e sai vazio. Porque aí quando não tem palavra, aí começa no reteté. Sabia disso? É culto de terça, domingo, segunda, todos os cultos é o mesmo culto. Movimento. Deus está mandando. Deus dá isso aqui. Te conserta. Todo dia Jesus vai mandar me consertar. Pelo amor de Deus, Deus tem o que fazer, não é não? Não, me diga aí. Todos os cultos que eu vou para a igreja, eu tenho que ouvir, te conserta, crente, assim é? Não, irmão. Deus tem alimento para a igreja, tem palavra, tem ensinamento para a igreja. E não só tem uma pessoa na igreja, não, tem várias pessoas na igreja. Vocês estão entendendo? É isso que as pessoas devem entender. Aí tem um bocado de gente que se conforma com pouca coisa. Eu vou para a igreja e o pastor é um homem usado por Deus. Chega lá, um homem é um... A Bíblia diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a oração não pode estar aqui e a palavra abaixo não. Você sabia disso? Ou a palavra está aqui e a oração está aqui. Não, tem que ser assim, ó, juntinho, paralelo. Palavra e conhecimento. Bíblia, palavra, conhecimento, oração. Tem que andar junto. Não pode ser uma coisa só, não. Você não pode só palavra, só palavra, só palavra e pouca oração. Ou pouca oração, só palavra, ou pouca palavra e muita oração. Não. Tem que ser juntinho, os dois, andar ali. Se do contrário, irmão, você não se torna uma igreja forte. Não, é uma igreja fraquinha, é um irmão fraquinho. É aquele irmão que qualquer coisa já está se desviando da igreja, qualquer coisa já está se afastando da igreja. Sabe por quê? Porque não foi alicerçado na palavra. Não foi. Vamos lá. Então é Deus quem dá pastor à igreja. E não da igreja a pastor. Aqui, irmão, vocês não são meu. Eu que sou de vocês. Vocês estão entendendo? Pela lógica, essa é a lógica. Eu digo, a minha igreja, por dizer, mas pela lógica, Deus me deu a vocês. E não vocês a mim. Vocês estão entendendo? Essa é a lógica. Ó, eu não sei, a pior coisa, eu já passei por essa experiência, é quando a igreja ela não aceita um pastor. Por exemplo, um pastor morreu. Digamos aqui, o pastor morreu. Aí tem lá alguns obreiros que poderiam assumir a igreja.
mas a igreja não quer. Vocês estão entendendo? Se a igreja não quer, mas ele quer. Aí eu pergunto, quem, segundo a Bíblia, é Deus que dá pastor à igreja, e não a igreja a pastor. Se a igreja não me quer como pastor, para que eu insistir numa coisa que não vai dar certo? O que é que vai acontecer? A igreja vai rachar, vai se desviar, não é assim? Porque se a metade da igreja, irmão, olha, se a metade da igreja não me quer como pastor, o que é que vai acontecer? A igreja vai rachar. Porque eu vou ser pastor da igreja de todo jeito, eu vou ser pastor, de todo jeito, mas vocês não me querem como pastor. E aí? Aí eu vou ser pastor à força e vocês se desviam. Ou vão para outra igreja. Não é assim ou não é? É desse jeito. Então, eu mesmo, irmão, eu não quero estar na frente de uma igreja, irmão, se a igreja não me quer como pastor. Se a igreja não me quer como pastor, irmão, eu tenho que ter vergonha na cara. Eu tenho que ter vergonha na cara e não insistir numa coisa que não dá certo. Porque Deus não vai colocar, Deus não ia me colocar aqui para pastorear essa igreja se os irmãos não me quisessem, irmão. Vocês estão entendendo? A igreja deve ser, aí quando quem vai pastorear é o pastor Clóvis, aí os irmãos dizem assim, amém, a igreja diz amém, todo mundo recebe o pastor. Abraça o pastor. E quando a igreja recebe o pastor, abraça o pastor, a igreja cuida do pastor. Amém, irmão? Cuida do pastor. Ama o pastor, abraça o pastor, dá assistência ao pastor. Agora, ficar à força numa igreja, irmão, não tem lógica disso não, de maneira nenhuma. Isso não existe em lugar nenhum. Olha, outra coisa também, que venha apacentar com conhecimento e com inteligência. Conhecimento, irmão, olha, se a gente for olhar lá na época da Bíblia, as pessoas não eram como hoje, ou são? As pessoas não são como hoje, irmão. Olha, eu sei que naquela época não tinha faculdade de história, geografia, não tinha isso não, irmão. Lá o mundo era outro. Então, tinha alguém que era preparado? Tinha, para dirigir uma igreja? Tinha, sabia pregar direitinho? Amém. Pregava. Só que hoje não é assim. Hoje, na igreja, são professores, são universitários. Você sabia disso? Irmão, e geralmente, os universitários não quer ouvir qualquer um, não. Não quer ouvir qualquer um. Eu mesmo não quero ouvir qualquer um. Não é diminuindo ninguém, não, mas eu não quero ouvir qualquer um. Para falar lorota aqui, eu não quero. Eu quero ouvir pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas inteligentes, pessoas capazes. Vocês estão entendendo? A gente vive totalmente no universo. Tem gente que reclama porque tem igreja que ela exige que o obreiro tenha, no mínimo, o curso básico de teologia. E eu concordo com isso, irmão. Eu concordo, porque numa igreja como esta mesmo aqui, ele não vai... Ele vai estar pregando aqui, falando para diversas pessoas de níveis diferentes. Níveis intelectuais. Vocês estão entendendo? Pessoas que não terminaram o segundo grau, pessoas que terminaram o segundo grau, pessoas que são professores, são universitários. Vocês estão entendendo? Pessoas que têm a quarta série, tudo bem. E ele tem que ter inteligência de que ele tem que se preparar para pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. E as pessoas que lhe ouvirem sejam pessoas realmente que saiam satisfeitas. Vocês estão entendendo? Eu não estou querendo diminuir porque o irmão não é formado, ele só prega se for formado. Não. Mas que eles, irmão, procurem qualificações para isso. Procurem qualificações, porque é inviável hoje você colocar qualquer pessoa na frente de um trabalho só por colocar. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Então ele tem que ser
ele tem que ter, apresentar com conhecimento e com inteligência. A gente estamos vivendo no século XXI, as pessoas têm a mentalidade diferente, tem um bocado de gente aí, a internet tem um bocado de site aí, de estudo bíblico, YouTube tem um bocado de mensagem de pregadores, não é assim? Um monte lá. Então a gente tem que se preparar também para isso, eu não é? Tem que se preparar para isso, irmãos. Do contrário, a gente vai ser um pastor ultrapassado. Eu serei um obreiro ultrapassado. Eu vou pregar a mesmice. A mesma coisinha de sempre. Eu conheci um pastor, irmão, o culto de ensino dele todo mundo já sabia. Já sabia o que é que ele ia pregar. Ele tinha 3 versículos que ele pregava. Ele ia 3, 4 vezes na semana. 4 vezes. Mas ele só tinha 3 versículos. Um dos versículos que até hoje eu me lembro, sabe qual era? Era sobre o leite racional. Eu não conhecia, conheço ele. Aí tem a Bíblia de estudo, não tem a Bíblia de estudo? Aí o povo já abria exatamente no estudo que ele ia dar, irmão. Isso era tanto na sede como nas congregações. Eu ia para a sede, ele pregava a mesma coisa. Aí quando eu ia para a congregação, pregava a mesma coisa. O povo dizia assim, hoje já sei que a mensagem vai ser sobre isso. Se não for isso, vai ser sobre isso. Se não for isso, vai ser 3 temas que ele pregava. Só isso. Mas quando saía da igreja, saía com o bolso cheio de dinheiro. Que ele ia exatamente num mês para pegar o dinheiro da igreja. Era assim. Era uma fome por dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Era uma fome, uma ganância por dinheiro, meu. Andava assim com o bolso dele, o paletó. Irmão, eu falo isso com vergonha, sabia disso? Não é verdade, irmão, porque irmão, tem pastores assim. Só quer sugar as ovelhinhas. Que para mim não é pastor, só tem um título de pastor. Para mim não é não, irmão. Para mim não é não. Mas ele saía do mês lá com o bolsinho cheio de dinheiro, irmão. E quando falava de boca cheia. Dinheiro. Fica cheio, passava a mão nos lábios. Eu digo, Eu disse, não, eu pensava, mas rapaz, isso é crente? Eu pensava, isso é crente? A minha esposa estava recebendo um dinheirinho dela, do trabalho dela. A gente pensou, rapaz, não dá dízimo mais não nessa igreja, não. Mas a gente dava, irmão, entregava, porque a gente não era fiel ao homem, a gente era fiel a Deus. Entregava o dízimo, entregava. Tudinho direitinho, recebeu tudo, entregou o dízimo. Mas ele não era pastor de verdade não, irmão. Era não. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, irmão. Muito cuidado com o mercenário. Jesus falava sobre isso. Mercenário que está interessado é só no dinheiro. É por isso que eu gosto de igrejas organizadas. Aonde o pastor, ele tem o salário dele fixo. Se saiu, o salário dele. Saiu, a igreja, o dinheiro saiu tanto. Para onde foi o dinheiro? O pastor tem que dar satisfação para onde foi o dinheiro. Não é assim? Não é caixa de igreja, irmão, não é o caso daqui. Que aqui ainda não está dando para pagar o salário do pastor. Mas caixa de igreja, irmão, não é conta poupança do pastor, não. Sabia disso? Tem igrejas grandes aí que pastores que usam o caixa da igreja como conta poupança. Ele vai lá, a hora que ele quiser pegar dinheiro, ele vai lá e pega dinheiro, vai lá e pega dinheiro, vai lá e pega dinheiro, como se fosse a conta poupança dele. Ou a conta corrente. Que ele tivesse livre acesso. Não é assim, é errado, irmão. Aí você vê pastores, uns pastores, né? Ricos. Dono de fazendas. Dono de prédios. Com muito dinheiro no banco. Casa no exterior. E não foi dinheiro de alguma coisa que ele tinha, não, que ele era empresário, não. Dinheiro da igreja. Salários de 200 mil reais. Nenhum presidente da república ganha um salário de 200 mil reais. Mas tem pastores, viu, irmão? Tem pastores que recebem aí, em igreja grande, mais de 200 mil reais por mês. Enquanto outros pastores recebem um salário mínimo. Diga aí, irmão. Que não é uma vergonha. Uns passam fome enquanto outros comem caviar. Recentemente eu vi um vídeo, algum tempo atrás, eu vi um vídeo aí de um pastor, presidente de uma igreja, tomando cerveja.
esqueci até o nome da cerveja agora. Mas tem um irmão filmando, ele falou assim, eita, irmão, não filma não, irmão. Bebendo cerveja. Um alcoólatra. Irmão, tem de tudo, irmão, tem de tudo. Misericórdia, não é não, irmão? Cuidado, viu? Cuidado, eu não é me gabando não, mas vocês tiveram sorte, Jesus me mandou para cá. Porque eu não vim atrás de dinheiro não, né, irmão? Não. Estou aqui, o pastor é digno do seu salário, e a gente tem que ter consciência disso, todos nós, né? Mas, se fosse pelo dinheiro, ele não estaria aqui, eu estaria. Eu não estaria aqui não, irmão. Não estaria aqui. Porque quando eu vim para cá, não teve proposta de salário nenhum. Falou nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu vim por amor mesmo, sabe? Por amor. E eu creio que Jesus me enviou para cá. Amém, irmão? Eu acredito que Deus está fazendo uma obra e há de continuar fazendo uma grande obra. Mas eu quero terminar, irmãos. Eu quero terminar. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida quer dizer nojenta ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Está vendo? Pastor, ele não deve ser autoritário. Não deve ser autoritário. Ele não deve querer mandar, sabe? Aqui, ó. Dominador, controlar a vida dos irmãos. Não. Isso não é papel do pastor. Não. Eu vou controlar a vida dos irmãos. Ah, sim, faça assim. Não, não. Se é para aconselhar, a gente aconselha. Se é para disciplinar, a gente disciplina. A gente ensina a palavra. Agora, dominar, controlar, cada um tem a sua vida, irmão. Vocês estão entendendo? Cada um tem a sua vida. E a gente tem que ter consciência disso. E não deve ser de sórdida ganância, ou seja, nojenta, imunda, asquerosa ganância. Só interessado no dinheiro. Né? Dinheiro. Todos os salvos têm dons e ministério no corpo. Mas nem todos são chamados para serem pastores. Estão entendendo? Nem todos são chamados para ser pastores. Imagine, aqui, todo mundo quer ser pastor. E quem é as ovelhas? Todo mundo entrou na igreja já quer ser pastor. Cadê as ovelhas? Não somos nós quem decidimos, mas Deus é quem escolhe. Amém? Jesus é quem. Você é você. Não é por querer, não. É você que eu quero. Venha para cá. A escolha divina não é fundamentada no mérito, mas na graça. Né? Não é porque um irmão trabalha, está desempenhado na obra, tem que ser, para ele ser reconhecido pela igreja, a igreja vê que ele é esforçado, mas não é somente isso, ele tem que ter vocação. Amém? Tem que ter uma chamada. E só quem vê isso nele é Deus. É Deus que vê isso nele. Porque eu conheço os obreiros que são uma vergonha. Uma vergonha. Era para ele entregar a carteirinha e tirar o nome de crente. Não ser crente. Quando ele aprender a ser crente de verdade, aí ele assume o papel de cristão na igreja. Vai congregar em uma igreja. Mas tem muitos que não têm um perfil de crente. É uma vergonha, irmão, sinceramente. As qualificações bíblicas de pastores ou presbíteros ou bispos está em 1 Timóteo. Eu vou só ler isso aqui para a gente terminar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. 1 Timóteo. Eu vou ler 2 passagens e vou terminar. Prometo aos irmãos que irei terminar. 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Se deseja ser pastor, excelente coisa deseja. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento,
e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Disciplina, irmão. Tem filho de pastor aí que é só a misericórdia de Deus, viu, irmão? Ele tem um título de pastor, mas os filhos, menino, é um bocado de capetinha. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, ele tem que ter maturidade, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Os de fora têm que dar testemunho também, a fim de que não caia na desonra e no laço do diabo. Ó, irmão, uma coisa é o povo do mundo não gostar de você. A outra coisa é o povo do mundo não testemunhar sobre sua vida. Vocês estão entendendo? Não gostar não significa que a igreja não pode te aprovar para o ministério. Mas não aprovando pelo mundo, não sei se foi o capeta usado pelo demônio para querer impedir o nosso crescimento espiritual. Mas o mundo tem que reconhecer Cristo em nossas vidas. Amém? E o outro texto bíblico está em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, ou seja, pastores, conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. O que tem, olha, eu conheço os filhos de pastores, irmão, que são insubordinados, são rebeldes e são devassos, viu? Tem uns filhos de uns pastores que, se tivesse 100 jovens na igreja, ele ficava com as 100. Eu conheço muito, viu? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Irmão, pastor que é ganancioso, misericórdia. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que é a palavra de Deus, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Amém? Fiquemos de pé. Vamos agradecer a Deus. Promessa, irmãos. Leia as duas partes do versículo e vamos encerrar. Espero que este ensino sirva para os irmãos aprendam, nunca mais se esqueçam o que é pastor, o que é ser obreiro. E não é título não, irmão, tem que trabalhar. Obreiro tem que trabalhar. Eu aqui, irmão, para preparar um esboço, a minha esposa é minha testemunha, eu estudo. Às vezes eu levo 2 dias estudando para preparar um sermão. Pesquisando, estudando, sentado na minha escrivania para preparar um sermão. Olha, um sermão, 2 dias. Agora que eu estou mais prático, né? Antes eu levava uma semana para preparar um sermão. Aí chega na igreja e abre a Bíblia para pregar. Eu nunca vi na minha vida um negócio desse. Que pastor é esse? O que é que vai alimentar a igreja? Então, o mínimo que eu passo, irmão, é um dia preparando um sermão. Eu preciso de um dia para preparar um sermão, para trazer para a igreja. Nunca penso, irmãos, quando eu vou pregar aqui na igreja, eu prego só porque eu abri a Bíblia e falo. Não, eu preparei o sermão antes. Estudei antes para falar para os irmãos, para saber o que é que eu estou falando, saber o que é que eu estou pregando, e para que os irmãos venham a ser abençoados pela palavra de Deus. Isso é um papel de um bom pastor, de um bom líder. Ele tem que se desgastar mesmo, irmão, deleitar, abraçar mesmo a palavra de Deus para dar aos irmãos um bom alimento. Uma boa cozinheira, o que é que ela faz? Ela tem um bom tempero, ela é boa na mãozinha, sal na medida, não é assim? Tudo bem temperadinho, no grau, ela sabe o que está fazendo. Assim
são aqueles que pregam a palavra de Deus. Ser pastor, irmão, não é brincadeira não, não é fácil não, não é para qualquer um não. Não é chegar aqui e ter o título de pastor, que se torna um instrumento de Deus, porque tem um título de pastor. Não, irmão. Pastor tem que ter responsabilidade com a palavra de Deus, compromisso, e dar aos irmãos uma boa alimentação. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma noite maravilhosa em tua presença, um final de semana debaixo da tua gloriosa presença. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim com suas mãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todo vós, e todos dizem...